Oi, gente, tudo bem por aí? Vou puxar aqui, acho que vai fazer barulho. Vou puxar mais perto aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Lembrando que estamos lendo as últimas cartas de Paulo. Já lemos todas, só falta Tessalonicenses 1 e 2. Estamos na segunda carta de 1 Tessalonicenses. Hoje temos 20 versículos. E é uma parte muito gostosa dessa carta. Nós lemos os pedaços da carta, né? Porque eles dividiram as cartas em capítulos, para ficar mais fácil da gente compreender, da gente entender o que está sendo falado. Eles dividiram em capítulos e em versículos, aí fica mais simples, né, para você ler. Mas a carta é uma carta inteira. A gente deveria ler ela completa, assim, inteira. Mas assim fica mais organizado. Nós estamos na segunda parte da carta, capítulo 2. Vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos, antes de chegarmos aí em Tessalônica. Fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros, não se baseia em erros ou em má intenção. Também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Olha o que a Bíblia está falando aqui. Nós não queremos agradar a Deus, mas não queremos agradar as pessoas, mas queremos agradar a Deus, porque Ele põe à prova a nossa intenção. A nossa intenção é uma coisa muito importante. Às vezes a gente faz as coisas sem querer, fazemos as coisas com outras intenções. Damos o dízimo para as pessoas verem que a gente dá o dízimo. A gente não dá para contribuir, para ajudar, para matar a fome de quem precisa. Às vezes você faz um jejum com a sua intenção em emagrecer, mas você fala que está fazendo para espiritual, para que as pessoas te achem mais crentes, mais santos, mais consagrados. Isso tudo é bobeira sua, porque Deus sonda a sua intenção no que você está fazendo. Então você pode enganar os homens, mas a Deus você não engana. Não tem como enganar, porque, como Paulo falou, não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. É grande isso aqui. Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês. E nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Parece atual, né? Parece de hoje, esse texto. Nós não ficamos falando palavras bonitas e querendo tapear vocês para roubar o dinheiro de vocês. Será que tem gente que faz isso? Onde tem história, tem placa, né? Onde tem placa, tem história. Ao contrário. Onde tem placa, tem história. Se Paulo está falando isso aqui, porque provavelmente existiam pessoas que ficavam com palavras docinhas só para roubar o dinheiro daquela galera lá. E Paulo está falando, nós não éramos assim, porque a gente conhece e sabe que Deus olha a intenção. Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas e nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês e nem dos outros. No entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa para sermos apóstolos de Cristo. Mas quando estivemos com vocês, nós fomos como criança, fomos como uma mãe ao cuidar de seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida. Ai, que lindo, gente. Ai, que poético, que romântico isso aqui. O que Paulo está falando aqui? Que quando ele foi anunciar a palavra de Jesus, a palavra de Deus, o plano de salvação que era Jesus Cristo, para as pessoas ali da Grécia, de Tessalônica, ele foi como uma mãe que amamenta.
foi como uma mãe, ele foi com tanto amor no coração dele, como uma mãe tem por um filho. E ele fala assim, ó, nós não queríamos só dar a boa notícia do Evangelho, nós queríamos dar a nossa própria vida, de tanto que a gente ama. Porque uma mãe, quando ela amamenta, ela dá a própria vida, né? Ela dá o sustento, a nutrição do próprio corpo, ela dá a vida. E é isso, essa grandeza que Paulo está falando para o pessoal de Tessalonicenses. Muito bonito. Né? Como nós o amávamos. É uma interrogação, uma exclamação. Uma exclamação. Como nós o amávamos. Irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhávamos de dia e de noite, a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. Eles não eram pessoas encostadas, sabe? Que fica só abusando dos outros. Tem umas pessoas que se dizem missionários que vão para a casa das pessoas e ficam só pesando ali, incomodando, gastando, comendo, bebendo, usando luz, água, roupa e de dinheiro e tudo, são encostados, escondidos atrás da palavra de Deus. Cuidado com essas pessoas. Peça discernimento a Deus para você não ficar sustentando esses filhos das trevas aí. Deus fala no seu coração. E ele fala, nós trabalhávamos dia e noite para não ser pesado para vocês e anunciávamos o poder do Evangelho. Anunciávamos Jesus para vocês sem pesar ninguém. Vocês são nossas testemunhas e Deus também é, de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi limpo, correto e sem nenhuma falha. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Ali na frente ele falou sobre a mãe, né? Ele tinha um amor tão grande que a própria nutrição vinha dele. Assim, o amor era tão grande que ele queria não dar só a palavra de Deus, ele queria dar a própria vida. Queria amamentar aquelas pessoas com amor de mãe. E agora ele está falando do amor de pai. Cadê? Vocês são nossas testemunhas, vocês sabem que tratamos todo mundo, cada um como um pai que trata os seus filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus e que os chama para terem parte no reino da sua glória. O que ele está falando aqui? Que ele deu aquele amor, aquele acolhimento que a mãe dá, a própria nutrição do próprio corpo, assim, da própria vida. Mas também foi como um pai que dá direcionamento. Os pais dão direcionamento, os pais ajudam os filhos a encontrarem o seu propósito. O pai é direção, a mãe é amor, é carinho, é acolhimento, é doação. Quem é mãe aí sabe o que eu estou falando. A mãe é doação e o pai é direção. Nós animamos e aconselhamos vocês que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus e que chama para terem parte no teu reino e na sua glória. Então, como pai, ele direcionava, ele era amor, mas também era direção. Ele acolhia, abraçava, amava, se doava por inteiro, mas também dava direção, disciplina, correção. Ele era o guia, pai e mãe. E existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e a aceitaram. Não a aceitaram como uma mensagem que vem de pessoa, mas como uma mensagem que vem de Deus, e que de fato ela é. Pois Deus está agindo em vocês que creem. Deus está agindo em vocês que creem. Meus irmãos, o que aconteceu com vocês já havia acontecido também em outras igrejas, também com as igrejas de Deus na Judéia, com o povo dali que pertence a Cristo Jesus. Vocês foram perseguidos pelos seus próprios patrícios, do mesmo modo que os cristãos da Judéia foram perseguidos pelos judeus. Foram os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são inimigos de todos. Tentam até nos impedir de anunciarmos a mensagem da salvação aos não-judeus. Com isso, eles completam o total dos pecados que eles têm cometido. Com isso, eles completam o total dos pecados que eles têm cometido. Mas agora o castigo de Deus caiu finalmente sobre eles. Vamos parar aqui. Vamos voltar. Primeiro ele fala que ele é uma mãe, que ele dá
Ele queria dar o próprio sustento para a própria alma. Depois ele fala que ele é o pai, que ele foi um pai ali, que ele deu direcionamento, razão, posição, ele deu ordens, como um pai faz. E depois ele falou que a palavra, ó, não aceitem, não aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como uma mensagem que vem de Deus, que de fato ela é. Pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Então, tudo isso que está acontecendo com a igreja de Tessalonicenses, que eu falei ontem, que é uma igreja que ecoa o bem, é uma igreja grande, uma igreja que se expandiu por todas as províncias ali, todo mundo ama aquela igreja, a igreja que está bombando, está tocando terror em tudo lá na Grécia. E ele fala que não é sobre eles, é sobre a palavra de Deus que vive nele, é sobre a palavra de Deus agindo em você, independente de qualquer coisa. Quando você ouve a palavra de Deus, ela age dentro de você. Ela se mexe dentro de você. Você está dormindo e ela está agindo. Por isso que você tem que dar ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, porque ela entra dentro do seu ser e ela vai fazendo a obra dentro de você. Você fica pensando, você se lembra. Naqueles momentos que você está aflito, agoniado, você vai lembrar, Deus é minha mãe que me nutre, que me cuida. Ou Deus é meu pai. Deus é meu pai que me dá direcionamento, que me guia. A palavra é viva em mim. Ela vive em mim, independente de eu querer ou não. Quando eu aceito, ela vive em mim, ela me transforma. E Deus está agindo em vocês, os que creem. Só nisso. Meus irmãos, o que aconteceu com você já havia acontecido nas igrejas. Ele cita a igreja judeia, que os próprios judeus mataram Jesus. Eles não aceitaram Jesus como Cristo e mataram ele. Mas agora o castigo já caiu sobre eles. Irmãos, nós tivemos que nos separar de vocês por algum tempo. Estamos longe dos olhos, mais perto do coração. Paulo era meio poeta, assim, né? Estamos longe dos olhos, mais perto do coração. Porque o mesmo Deus que age em Paulo, age também na igreja de Tessalônica, aqueles que creem. Está falando com os que creem. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz para transformar a sua vida, para te direcionar, para te nutrir, para te acolher, para te guiar. Tudo isso a palavra faz sozinha. Deixa eu me lembrar o título que eu coloquei, que foi em relação a isso. Ó. O descanso da transformação. Deixe a palavra trabalhar por você. Quando você dá ouvidos à palavra de Deus, ela trabalha por você. Ela te nutre, ela te direciona, ela te guia, ela te ampara, ela te dá sossego, ela te dá paz. Deixe a palavra de Deus trabalhar por você. E estamos de longe nos olhos, mas perto no coração. Sentimos muita saudade de vocês e gostaríamos de vê-los outra vez. Por isso quisemos ir até aí e fazer uma visita a vocês. Pelo menos eu, Paulo, quis fazer isso mais de uma vez, mas Satanás não nos deixou. As coisas muito graves aconteceram e impediram ele de chegar lá, que ele culpou Satanás, de tão forte que foi o empecilho ali para ele poder visitar Tessalônica. Até eu estou querendo ir lá visitar Tessalônica, uma igreja que ecoa o bem, uma igreja que deixa a palavra trabalhar, né? Através de ouvir a palavra de Deus, a palavra trabalha dentro do coração. Eu gostaria de conhecer essa igreja. Aí você para e pensa assim, nós somos a igreja. Eu sou a igreja. Você é a igreja. É que você seja essa pessoa que está acolhendo, direcionando, guiando as pessoas para o bem, do lado do bem, ecoando bem, fazendo bem, a ponto das pessoas quererem ficar perto de você, querendo te visitar, a ponto das pessoas sentirem saudade de você. Olha, eu sinto saudade de vocês, ele fala. Eu tentei ir, mas o diabo me atrapalhou várias vezes. Afinal, quando nosso Senhor Jesus Cristo vier, vocês e ninguém mais serão de um modo todo especial a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso motivo de satisfação diante dele, pela nossa vitória. Sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Olha que coisa mais linda que Paulo fala para mim. Vocês serão a nossa alegria, nosso orgulho, nossa vitória diante do Senhor. Todos nós temos um povo. Sabiam disso? Todos nós. Querendo ou não, todos nós temos um povo. Todos nós somos pequenos cristos, gotas de Cristo aqui na terra. Por isso que eu falo, que eu faço o toque de cai. Eu quero que o meu povo, que Jesus me deu,
que Jesus destinou a mim. Me ouça, se converta dos seus maus caminhos e siga Jesus e ecoe o bem. E seja a pessoa que nutre, que direciona os outros, que deixa a palavra agir dentro dele, independente de qualquer coisa, que a palavra de Deus seja viva dentro dessas pessoas. É por isso que eu faço o toque de glória. Se você não sabia, você também tem um povo. Você também tem uma galera que você precisa guiar. Às vezes a pessoa passa pela vida tão rápido que só tem os filhos ali. Família que já é muito. As pessoas às vezes têm um chefe, às vezes sei lá quem é seu povo. Ore a Deus e peça ao Senhor, Senhor, faça com que a minha voz chegue aos ouvidos do meu povo, para que eu venha recolher. Sabe para quê? Para que quando Jesus vier com seu reino, vier reinar aqui nessa terra, que a nova Jerusalém vier descer aqui, e Jesus vai reinar e nós reinaremos com ele, a gente possa falar como Paulo. Afinal, quando Jesus vier, vocês são a nossa esperança especial, a nossa alegria, o nosso motivo de satisfação diante dele. Pela nossa vitória, sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Eu posso olhar para o meu povo que está se convertendo através do toque de glória e falar, eles são a minha alegria. Eles são a minha satisfação aqui, Senhor. O Senhor pediu e eu fiz. Aos trancos e barrancos, errando o tempo todo, com muita dificuldade, mas eu fiz. Faça você também. É melhor feito do que perfeito. Não se cale. Abra sua boca. Fale com os da sua família, da sua casa, do seu trabalho. Ecoe o bem. Ecoe o bem. Nutre as pessoas, direcione as pessoas baseado na palavra de Deus. Porque Deus vai te cobrar esse povo. E agora, a partir desse momento, você não é mais inocente. Eu estou te contando. Você tem um povo. Dê um jeito de buscá-los. Beijo no seu coração e durma com esse barulho aí.